que a gente tem? A 10, tá desde 2010, então são 14 anos aí, as crianças sendo vacinadas com a pneumo 10. Reduziram-se muito a mortalidade por pneumonias, e que acrescido a isso, houve uma melhora nutricional, melhora nos cuidados de saúde nos municípios. Então, tudo isso, a gente sabe que as crianças de baixa renda, desnutridas, têm maior índice de mortalidade pelas infecções respiratórias, as pneumonias. Então, foi uma melhora global de tudo isso, certo? E aí, o que a gente tem? A gente tem que a pneumo 13, ela é disponível por grupos específicos. Então, pacientes com HIV, pacientes oncológicos, pacientes transplantados, ou tem asplenia, imunodeficiências, erros inatos. Claro, esses pacientes você pode fazer cartinha para o CRI e mandar para que ele seja vacinado só com a pneumo 13, ok? Ou se o paciente tiver condições, igual eu falei para vocês, vacinei José, e pretendo vacinar o Ângelo também só com a pneumo 13, tá? Certo? E a 15, que foi disponibilizada agora, não tem tanta representatividade, esses dois que foram acrescidos. Confesso que eu não sei falar para vocês diferença de valor da 15 para 13. Não olhei isso daí, tá? É legal aí vocês na cidade, vocês saberem, né? Me esclarei como que tá os valores de vocês, tá? Beleza? Tudo certo, gente? Porque ainda temos tantas pneumonias e tantos óbitos, mesmo tendo vacinação há 14 anos? Isso é uma pergunta totalmente plausível, né? Então, a gente tem muitos sorotipos, os sorotipos que não são englobados na 10, que é o 19A, o 6C e o 3, eles são mais invasivos, eles fazem pneumonias mais graves, principalmente o 19A. O 19A e bichinho, ele tem uma resistência muito maior aos antimicrobianos do que os outros. Vou mostrar para vocês o Cireva do ano passado, tá? Então, é um dos problemas maiores que a gente tem. Ó, e em alguns casos, menores de 5 anos, o 19A chega a ser metade dos casos das pneumonias foram pelo 19A. No Cireva agora de 2023, 43%. Então, 2022 foi 52% e agora em 2023 foi 43% as pneumonias foram causadas pelo 19A. Obviamente que o Cireva, ele pega as culturas, né, identificações dos patógenos dos laboratórios do LACEN no Brasil inteiro, ok? Então, sempre que eu vou estudar alguma doença infecciosa, eu não olho o tratamento em nenhuma literatura fora do Brasil. Por quê? É perca de tempo. Eu não vou perder meu tempo lendo, porque não adianta, né? É uma infecção que a gente precisa. A gente tem que ter noção da nossa flora local aqui, nosso perfil antimicrobiano das bactérias que estão aqui com a gente. Não adianta eu ficar vendo coisa de fora, tá? Mandei o Cireva no grupo Telegram para vocês, tá bom? Tá lá para vocês darem uma olhada. É um monte de tabela, super autoexplicativa. Trouxe algumas para mostrar para vocês também, tá? O 19A, bichinho ruim, falei para vocês, alta taxa de resistência à penicilina e ceftriaxona também, galera. É você aí que é um amante da ceftriaxona, que adora prescrever ceftriaxona, tome cuidado, tá? O sorotipo 3, ele é bonzinho e permanece sensível à penicilina, ok? Beleza? Então é por isso que a gente está vendo uma diminuição das pneumonias boazinhas e uma crescente dos aumentos das pneumonias complicadas. E essa é a importância nessa aula de hoje, a gente entender e conhecer como que funciona. Fechou? Tá aqui, ó, eu trouxe aqui do Cireva para vocês, dei um print na tela. Suscetibilidade à penicilina em menores de 5 anos. Então, olha só o 19A. Penicilina simples, ampicilina, penicilina cristalina, o pneumo 19A, o sorotipo 19A, 100% de resistência. Então, foram notificados com essa sorotipo de pneumo em 2023, 29 casos e 100% foram resistentes. Olha que trem, né? Pega essa, olha a encrenca, né? Menores de 5 anos aqui, em quadros que são. Isso aqui, quadros de meningite, tá? Quadros de meningite pelo pneumo, ok? Aqui são quadros não meníngeos pelo pneumo. Nesse documento é muito legal que ele fala também do meningococo e do influenza, tá? Não te pago, beleza? E aí você tem aqui, em menores de 5 anos, os quadros de não meningite, ó, 19A. Resistência em 67%. De sensibilidade, ó, só 5,2% sensível, tá? Então, aqui entra as pneumonias, bacteremias, que são doenças invasivas pelo pneumococo. Não é otite, esse negócio, tá? São doenças invasivas pelo pneumococo. E suscetível, aumentando a exposição, 27,8%, tá? Essa questão do aumento da exposição nada mais é do que quando você tem resistência, eles consideram um MIC, uma concentração inibitória mínima maior que 4. Mas a gente tem muitas vezes uma tolerância que pode chegar até 8 de concentração inibitória mínima, que aí você garante que é suscetível, né? Que você consegue tratar até 8 para o pneumococo. E aí, no caso, você sempre vai pensar em usar a dose máxima, né? A dose máxima do antibiótico, com menos tempo de intervalo. Então, por exemplo, você pega vou dar o exemplo da ceftriaxona. Você tem a opção de fazer de 12 em 12, de 24 em 24 horas.
Quando são infecções graves, geralmente a gente vai fazer o quê? A maior dose para aquela faixa etária, para aquele peso permitida, e aí a gente faz intervalos menores, porque as penicilinas em geral, elas são tempo dependentes, então elas têm mais doses mesmo, né? Tem de 6 em 6, de 8 em 8. No caso da ceftriaxona, a gente pode ter de 12 em 12. Fechado? Beleza? Aí tem um curso de antibioterapia completo na comunidade, tá? Para criança. Tem módulo bônus de NEL, antibioterapia na NEL também. Então, aí lá eu explico tudo melhor, não vou ficar repetindo muito aqui, porque aí a gente perde um pouco do foco, beleza? Certo? Suscetibilidade do pneumococo à ceftriaxona. Olha só, nos casos de meningite, dá uma olhada aqui nos menores de 5 anos. 37% dos pneumos que estavam no sistema nervoso central foram resistentes à ceftriaxona. Jesus, né? Jesus. Então, tem até que reatualizar, tem que fazer até atualizar nossa aula de meningoencefalite da comunidade, porque isso é uma situação muito complicada, porque você imagina, você vai fazer um tratamento empírico para uma meningite, né? Se for um pneumococo, putz, de cada 10 pacientes, 4 podem ter resistência. Então é complicado, muito complicado a gente usar um tratamento empírico com essa taxa de resistência tão grande, né? Certo? Não fiquem preocupados, vocês estão, tá? Vocês estão entendendo a tabela? Estou tentando explicar aqui bem explicadinho, mais superficial, tá? Não estou fazendo grandes avaliações aprofundadas, tá bom? Aí falando de ceftriaxona em não meningites, aí graças a Deus, resistência é pouca, ok? Então entra aqui as pneumonias, as bacteremias. Então a resistência é pouca, mas temos aí uma suscetibilidade mais alta, ok? Então a gente tem que avaliar isso. Um MIC até de 8 a gente consegue bem tratar e 60% são suscetíveis, é ok, ok? Certo? Beleza? Ok, ok? Então, e aqui, ó, aqui entra, gente, a importância, né? Infelizmente, o excesso de uso de macrolídeos, principalmente a azitromicina na época da pandemia, tá trazendo para nós sequelas em relação a isso. Então, olha só, os nossos pneumococos, 62% estão resistentes à eritromicina, que é a mesma coisa que a azitromicina e a Claritin, ok? Tem espectro de ação bem semelhante. A gente falou bastante sobre elas na aula de macrolídeos também, que está na comunidade. Então, olha só, gente, 60% dos nossos pneumococos estão resistentes aos macrolídeos, ok? Então, se você aí está tratando pneumonia típica, pneumonia aguda da comunidade, com macrolídeo, você está fazendo errado. Se você está pensando em uma pneumonia atípica, pelo micoplasma, que é o mais frequente, aí você está certo. Pensou no pneumococo, você está errado, colega. E vale também para infecções de vias aéreas superiores, né? Otite, rinocinusite, tudo isso. Pensou em bacteriano, não é para fazer macrolídeo, tá?